Olá pessoal, bem-vindos a essa aula de hoje, onde vamos trabalhar o conceito de áreas de figura planas e áreas de polígonos. Meu nome é Edivaldo e vamos ali para mais uma aula de matemática. O conteúdo dessa aula de hoje, os seus objetivos serão compreender expressões que calculem as áreas de quadriláteros e também aprender a calcular esses quadriláteros. No caso dessa aula de hoje, nós vamos trabalhar com dois tipos de quadriláteros, os retângulos e os quadrados. A habilidade, portanto, é resolver e elaborar situações, problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas. Como eu disse para vocês, vamos focar em alguns quadriláteros aqui, mas também, depois, na próxima aula, nós veremos triângulos e círculos, ok? E determinar aqui algumas situações e problemas que estejam relacionados a esses cálculos. Bom, para começar essa aula de hoje, então, nós vamos observar que existem vários tipos de quadriláteros. Você pode me perguntar, professor, o que são esses quadriláteros? Como o nome já diz, se trata de figuras, de polígonos, né? Que existem quatro ângulos, ou melhor dizendo, quatro lados diferentes ou iguais, semelhantes. São figuras que, independente da sua aresta, são figuras que apresentam quatro lados. Bom, onde podemos aplicar esse conteúdo dessa aula de hoje? Você pode perguntar, professor, mas onde que eu vou aplicar? Uma das primeiras aplicações possíveis seria na sua própria residência, né? Por exemplo, você pode observar as figuras ali da sua residência, onde você mora, que detém essas propriedades. Por exemplo, tem quatro lados, uma porta, por exemplo, uma janela. Até mesmo no seu quarto, se você for aplicar realmente um cálculo ali específico dessas que vocês vão aprender hoje, e você quer saber qual seria a área de ocupação de uma nova mesa no seu quarto, ou quanto que a sua cama ali, por ser um retângulo normalmente, ocupa de área dentro do seu quarto, você pode aplicar esse conhecimento. Também num jogo de futebol, por exemplo, numa quadra, num campo, você quer calcular a área ali, por exemplo, do goleiro, a área do próprio campo de futebol, você já tem condições de fazê-lo dessa forma. Agora, uma das aplicações mais usadas seria na própria construção. Na construção civil, um exemplo, você pode ajudar pessoas que são próximas de você, amigos, até mesmo parentes que estão construindo, calcular o quanto de bloco, por exemplo, vai numa parede, uma determinada região de uma parede, sabendo ali as suas medidas específicas que nós vamos citar nessa aula de hoje. E uma outra aplicação que você pode desenvolver numa brincadeira, num jogo que você desenvolve, são os jogos de montar, tá certo? Por exemplo, o famoso o Lego, por exemplo. Mas vamos lá, como que funciona, como que nós podemos calcular, então, essas áreas? Primeira coisa importante é a gente observar uma figura que no caso aqui é o retângulo, A fórmula específica, a expressão dessa área específica seria, então, o comprimento pela largura, tá? O comprimento pela largura é o comprimento da parte maior da figura geométrica, a largura é a parte menor, e nós relacionamos multiplicando essas medidas, esses valores de unidade. Alguns exemplos de paralelogramo, o próprio quadrado, retângulo, losango, o paralelogramo em si. Portanto, o quadrado, como nós podemos observar, também tem ângulos internos, quatro ângulos internos retos. Então, o que facilita isso? O que nós entendemos aqui nessa aplicação? Que as fórmulas utilizadas para o retângulo, por exemplo, e para o quadrado são muito semelhantes. Nós utilizamos dois lados para multiplicar e descobrir o valor de área, por exemplo. Então, basta a gente multiplicar o lado pelo lado e você já descobre a área. O retângulo a gente via coisas semelhantes, só que no caso do retângulo a gente multiplicava o comprimento pela largura. Um exemplo disso, como nós aplicamos essas fórmulas, essas expressões, é o caso que vocês podem observar aqui nesse lado, que nós temos os dados de uma figura geométrica, um retângulo, e também do quadrado. A semelhança das fórmulas é muito grande. Então, olha só, é uma multiplicação, tanto do retângulo quanto do quadrado. E assim nós obtemos o valor de toda a região dessa figura. Uma outra coisa que você pode ter observado é os cantos dela. Os ângulos, eu notei aqui, que são ângulos retos. A representação matemática, então, para esses ângulos seria essa simbologia que demonstra ali que é um ângulo, portanto, de 90 graus, um ângulo reto. Então, nesse exemplo, vamos fazer a construção de como que ficaria essa figura com 24 unidades. Você pode pensar um pouco em utilizar os seus conhecimentos em tabuado e pensar em qual seria os valores que se multiplicado entre si daria o valor 24. Então, eu pensando aqui, 6 vezes 4 talvez, 6 vezes 4 tem um bloquinho de 4 unidades, então 6 bloquinhos de 4 unidades. Vamos lá, vamos construir esses bloquinhos então.
Ó, 3. Montamos aqui 6 blocos com 4 unidades, né? Então vamos ver se deu realmente o valor de 24 unidades total. E o exercício nos dá a resposta finalizando aí o problema. Então, se você multiplica esses valores aqui de base lado pelo lado, né? Você obtém, portanto, 3 vezes 3 automaticamente, ou seja, o valor de toda a região, de toda a área desse cubo mágico aqui, obtemos então o valor total de 9 unidades, certo? Você também pode aproveitar, já que você está aprendendo a calcular a área, e usar instrumentos mais precisos, como a régua, por exemplo, que vai nos dar umas informações muito mais precisas, né, utilizando unidades de medidas, tá bom? Habilidade que nós já vimos em aulas anteriores, tá certo? Bom, para concluir, nós aprendemos na sala de hoje, conhecemos aqui as expressões, né, que calculam, portanto, essas áreas de dois quadriláteros, o quadrado e o retângulo, e aprendemos também a calcular áreas de alguns quadriláteros. Certo, pessoal? Vou deixar para vocês um exercício para vocês testarem aí seu conhecimento. Até a próxima!